Feliz sábado, irmãos. Agora de manhã nós vamos estar encerrando a nossa semana de oração. Chegou a hora, né? E chegou a hora de encerrar a semana de oração também, né? Lamentável, mas vamos... acaba a semana de oração, mas não as orações. As orações têm que continuar. Nós temos que continuar intercedendo, clamando, orando, jejuando, pedindo a Deus que intervenha, porque os dias são maus. Estamos no fim do tempo, ou no fim do tempo do fim. Os acontecimentos proféticos estão desenrolando como nunca antes na história. E nós precisamos estar atentos, mas além de estar atentos, nós precisamos ser os verdadeiros ceifeiros. Eu já preguei esse sermão aqui há muito tempo atrás, mas eu vi que muita gente ainda não estava com a mente tão aberta para absorvê-lo. E Deus tocou no meu coração hoje pela manhã. Robson, leve de novo esse sermão. Queridos, onde estão os ceifeiros? Porque muitas das vezes nós estamos atentos às profecias, atentos aos acontecimentos, ficamos atentos a tudo, recebendo sermão, estudos, mas de braços cruzados para fazer a obra aí adiante. Muitas das vezes fazemos grupos de estudo profético, nos reunimos para estudar as profecias, os acontecimentos, mas quando é para ir para o campo missionário, para ganhar almas para o reino de Deus, estamos como? Estamos de braços cruzados. Estamos de braços cruzados. E Deus, Ele quer levantar um movimento, não profético exclusivamente, mas um movimento missionário que anuncia a volta de Jesus. Ninguém vai para o céu só. Eu mudei de ideia há alguns anos atrás. Esse negócio de salvação individual é a coisa mais horrível que eu já vi. Comecei a meditar e a entender que ninguém vai para o céu sozinho. Você não vai para o céu sozinho. Você pode orar constantemente, você pode jejuar constantemente, você pode conhecer as profecias, você pode conhecer a Bíblia de cor e salteado, mas se você não leva almas, a árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Queridos, o texto bíblico para a nossa meditação, Mateus 9, se você puder abrir sua Bíblia aí, nós vamos acompanhar na tela aqui, mas se você puder abrir a sua Bíblia, para que a gente possa ler o texto base do nosso sermão de hoje. Mateus, capítulo 9, versículo 36, 37. Eu não botei o terno, louvado seja Deus, que eu já estou aqui, o calor já está pegando, viu? Está quente e as coisas vão esquentar cada vez mais, viu? Queridos, todos encontraram? Amém? Vamos orar. Grande Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento aqui reunidos como igreja. Te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo fale conosco, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, ajude-nos a compreender e a ficar em reverência diante da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. O que é que diz aí a palavra do Senhor? Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas. Cristo entendia as dificuldades deles. Cristo se colocou no lugar delas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Querido, o mundo hoje está da mesma maneira. E nós temos que olhar para as multidões e entender e ter a visão de Cristo. Nós temos que entender que as pessoas estão aflitas diante desse Covid, diante desses acontecimentos, diante das calamidades, e entender que elas estão como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus falou a quem? Aos discípulos. De fato, a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. A colheita é abundante, isso significa que a colheita já está madura, ou já está amadurecendo, que as pessoas estão apenas esperando eu e você ir até elas e colhê-las para o reino de Deus. A colheita é abundante. Tem mais de 7.000 que não se prostrou a Baal. Tem milhares de pessoas aguardando os ceifeiros, mas poucos são. E a gente precisa entender que a nossa vida cristã
não se consiste em 4 paredes. Não se consiste em culto apenas no templo. A nossa vida cristã se consiste em uma vida missionária por onde quer que andamos. Seja lá no Uber, seja lá no trabalho, seja lá na vizinhança, seja lá nas redes sociais. O Facebook não é uma rede social para você ficar tirando fotinha de biquíni na praia, no clube, e postando e dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Facebook é um meio, é a rede social mais acessada no mundo que você pode usar para ganhar almas para o Senhor. Você pode consagrar o seu celular ao Senhor hoje e usar suas redes sociais para ganhar almas. O Instagram, a 6ª rede social mais acessada no mundo, pode ser um meio pelo qual você pode levar pessoas. A colheita é grande e abundante. As pessoas estão esperando você e eu e pregar o Evangelho. Mas acontece que estamos de braços cruzados. E enquanto estamos de braços cruzados, Satanás usa os mormons para ir evangelizar, os testemunhas de Jeová para ir evangelizar. Porque eu lhe digo uma coisa, é mais fácil hoje você ir ganhar um alcoólatra, ganhar uma pessoa que está aí no mundo sem nenhum credo religioso cauterizado na mente, do que depois dessas seitas aí irem lá e chacoalhar o cérebro delas. E aí fica mais difícil. Queridos, a colheita está pronta e o conselho de Cristo é: por isso, orai ao Senhor da seara e pedi a Ele que mande mais trabalhadores para a sua colheita. Qual o papel da igreja hoje? Orar para que Deus mande trabalhadores, mande pessoas sinceras para cá, como a gente está vendo, né? Vindo aí, tem Rubem, a esposa já veio. Orem para que Deus mande mais casais como eles, como nós, como vocês, para que a gente possa incendiar esse bairro. O Alto da Jaqueira precisa ser incendiado pelo Espírito Santo de Deus. As almas têm que se render, porque elas têm que entender que Jesus está às portas. Deus está procurando trabalhadores para a seara. Não podemos mais cruzar os braços. As coisas estão acontecendo, as pessoas estão perecendo, e a palavra do Senhor diz assim, Marcos 16, 15 a 18. E disse-lhe Jesus: ide, pega essa palavrinha aí, ide, de amarelo, eu botei ela de amarelo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, cainós glossas, novos idiomas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa promessa é para quem? Para quem vai, não é para quem fica parado não. Essa promessa é para quem aceita o ide do Senhor. Esses sinais acompanharão você, meu irmão, quando sair de casa para pregar o Evangelho. Agora, se você está de braços cruzados, eu queria orar e as pessoas serem curadas, mas a minha oração é tão fraca. Não, é que você não faz o trabalho missionário do Senhor. Ele não pode dar o Espírito a quem é acomodado. Ele não pode dar o Espírito a quem não nasceu ainda no reino, nem clamou para nascer nesse reino. Queridos, o que significa ide? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. A hora é agora, chegou a hora de ir e pregar o Evangelho. E o que significa esse ide? Eu orei ao Senhor, quando estava preparando esse sermão há muito tempo atrás: Senhor, o que significa o ide? Esse ide é importante eu entender. E Deus me revelou que o ide significa a identidade do cristão, a digital de Jesus. Sem o ide de identidade do cristão, é impossível fazer a obra missionária. Queridos, você precisa ter a digital de Cristo cravada em sua mente. Você precisa ter a digital de Cristo. Cristo andou
centenas e milhares de quilômetros a pé para pregar o evangelho. Não tinha descanso. Cristo pregava o evangelho por onde passava. As pessoas que cruzavam o caminho de Cristo eram ressuscitadas, eram curadas, eram saradas, eram alimentadas, porque Cristo era missionário. E nós precisamos ter o Espírito de Cristo em nossas vidas. Pregar o evangelho. Se você não tem a identidade do cristão, você ainda não nasceu no reino de Deus. Se você não fala de Jesus para as pessoas no seu trabalho, na sua vizinhança, se você não faz uma obra missionária, seja lá com folheto, seja lá falando, seja lá saudando alguma pessoa, queridos, sinto muito lhe dizer, você ainda não nasceu no reino de Deus. Você ainda não possui a digital de Jesus. Olha só, sou filho, sou pai, e meu filho, cientificamente, ele pode ser comprovado que é meu filho por causa de quê? A digital. As digitais, os DNAs que existem em mim, existem nele também. Quem nasce no reino de Deus, quem nasce de Jesus, possui a digital de Jesus, possui as características de Jesus, possui o DNA de Jesus. É impossível você dizer que nasceu no reino de Deus e não ser missionário, irmãos. A obra missionária é a obra que vai concluir essa pregação do evangelho. E nós precisamos ter a identidade do Espírito Santo de Deus. Todo verdadeiro discípulo, desejado de todas as nações, página 195. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como o quê? Missionário. Como missionário. Aquele que bebe da água viva, faz-se fonte de vida. O depositário torna-se doador. A graça de Cristo na alma é uma vertente no deserto, fluindo para refrigério de quem? De todos. E tornando os que estão prestes a perecer ansiosos de beber da água da vida. Essas pessoas que nascem no reino de Deus, ela leva a mensagem, ela leva a luz e ela causa sede e anseio aos que estão perecendo pela água da vida, irmãos. Queridos, quando eu entrei nessa igreja, há 14 anos atrás, na realidade eu entrei na Metodista aqui perto da Universal, tem uma Metodista aqui na Cidade Nova. A primeira igreja que eu aceitei Jesus foi lá, fui para um culto, o pastor disse, quem quer aceitar Jesus, meu irmão, deu uma carreira no meio da igreja lá, fui lá para frente, eu disse, eu quero, pastor, estou precisando, eu quero ser liberto. Ele orou lá em mim, e aí eu disse, pastor, eu quero pregar o evangelho como o senhor está pregando aqui na igreja, eu quero falar de Jesus. Ele disse, olha, domingo vai ter ação missionária, bora. Eu disse, bora, não falei nada, mas estava ali do lado dele, ele entregando folheto e eu do lado orando, ele entregando folheto e eu do lado orando, e ele disse, você não fala não? Eu disse, eu não sei falar, mas eu estou orando aqui pelo senhor. Aí ele disse que tinha um pregador que dizia bem assim, ele disse, olha, faça o seguinte, faça igual um amigo meu que eu conheci quando estava estudando teologia. Ele disse que o amigo não sabia falar e dizia, você sabe que Jesus salva? Aí o povo dizia, sei, então só se perde se quiser, meu irmão. Jesus salva, você só se perde se quiser. Então eu disse, rapaz, eu vou tentar esse negócio, né? E aí eu chegava meu irmão, Jesus salva, você sabe que Jesus salva, você então só se perde se quiser. Era algo, mas eu queria falar, eu não sabia. Então se essa foi a primeira estratégia, depois Deus vai ajudando, é Ele quem capacita. Mateus 10:20, não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai falará por vós. Queridos irmãos, todo que nasce no reino de Deus, nasce como missionário. Se eu não sou missionário, eu não nasci no reino de Deus. Se eu não prego a mensagem, eu não nasci no reino de Deus. E aí eu decidi, depois eu me tornei adventista do sétimo dia, lá na Central de Santo Dumont, até a Amanda ia cantar no meu batismo, só que ela cedeu espaço para o meu tio. E eu fui Caleb algumas vezes, e a minha primeira experiência de Caleb foi sinistra, que eu fui para a Cruz da Donzela, eu já contei para vocês isso aqui. Cheguei lá, a primeira coisa, eu fui na missão porque não tinha mais lugar para ser Caleb, na missão, eu estava conversando lá com o líder, e ele disse, não tem mais lugar, acabou. Aí aparece um senhor do nada e diz, epa, peraí pastor, eu queria que tivesse Caleb em Cruz da Donzela,
vocês aceitam ir? Eu disse, misericórdia, não sei nem onde é isso aí. E aí a gente aceitou, fomos, dormimos na casa dele, de lá a Cruz da Donzela. Quando ele está levando a gente de carro, que a gente chega, a primeira coisa, Centro Espírita da Maria Padilha das Sete Flechas. Eu digo, misericórdia. Centro Espírita de Maria Padilha das Sete Flechas. Eu digo, e agora estou no lugar. Qual o nome? Cruz da Donzela, com as Sete Flechas de Maria Padilha. Quando a gente chegou na igreja, do lado, um arraial de cigano. Eu disse, pronto, deu certo, foi agora. E agora, eu disse, mas vamos pregar o evangelho. Quando a gente entra, a igreja não tinha piso, nem contrapiso, era aquele chão grosso, sabe, aquele que arranha. E eu disse, misericórdia, vamos orar de madrugada, porque as almas precisam se render. Mas antes a gente começou a ir bater nas portas. Olá, meu nome é Robson, sou da cidade de São Cristóvão. A gente está fazendo um evangelismo aqui na igreja adventista do sétimo dia. E as pessoas olhavam para nós e diziam, aquela igreja, Deus é mais, ali tem fulano e cicrano que não presta não. Ali tem Beltrano que não vale nada. Se agora, Senhor, só oração. E aí eu e o jovem Cleves decidimos orar constantemente de joelhos. Os joelhos ralavam, ficavam vermelhos, ficavam quase sangrando. E a gente gastou muito e muito tempo em oração. O joelho mago, meu Deus do céu, chega a ficar inchados. E com 21 noites pregando ali, 4 pessoas se batizaram naquele povoado. E a igreja toda se abraçou, se perdoaram e disseram, vamos agora se unir. A igreja não se falava não, Rubem. Você chegava e falava para o diretor, fala ali para a secretária. O quê? Falo com ela não, aquela mulher não vale nada. Aí chegava para o outro lá, ei fulano, fale com o cigano. Não, eu disse, meu Deus do céu, Cruz da Donzela, Maria Padilha das Sete Flechas, cigano e ainda a igreja não se fala. Que batalha espiritual tremenda, mas todo que nasce no reino de Deus, ele não desiste, ele é missionário, ele enfrenta porque Deus está com ele, amém? Queridos irmãos, vamos continuando, e ele vai pregar o evangelho, o verdadeiro missionário, ele sente prazer nisso, ele não desiste. Esse foi um verso que me marcou quando eu entrei na igreja, e eu estava orando, estudando a palavra do Senhor, e eu disse, Senhor, será que o Senhor me aceitou mesmo? E quando eu abro a Bíblia, Cristo fala comigo, não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vás e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Queridos, Cristo nos escolheu, mas Ele só vai abençoar aqueles que vai e dão fruto. Esses podem pedir, esses podem rogar, e as promessas vão ser derramadas sobre eles. Porque, queridos, como é que você quer pedir bênção se você não faz nada? Como é que você pede ou cobra de alguém que você deve? Não tem como. Não tem como. Continuando, quem já leu o livro Heróis da Fé, eu tenho ele, estou fazendo propaganda o tempo todo, compre. Ele é muito bom. Esse livro incendiou a minha vida. Heróis da Fé. Quantos homens incendiaram a Idade Média? 20 homens extraordinários que incendiaram a Idade Média. Queridos irmãos, esse livro não é de Ellen White, esse livro não é de nenhum adventista do sétimo dia, esse livro é contando a história de 20 homens da Idade Média. Você sabe por que essa Bíblia chegou aqui? Até mim e você? Por causa desses homens. A Bíblia chegou a nós porque esses homens, eles se curvaram na presença do Senhor, eles se encheram do Espírito Santo, eles enfrentaram o poder papal, muitos deles foram jogados nas fogueiras e queimados vivos, cantando hinos ao Senhor. O hino 33 do Inário Adventista do sétimo dia, Castelo forte é o nosso Deus, foi escrito por Martim Lutero. Martim Lutero escreveu o hino Castelo Forte em um momento que ele estava em conflito espiritual. O diabo aparece para ele e diz que ele não tinha mais jeito, né? Eu acho que foi num sonho, se não me falha a memória, que ele tinha uma lista de pecado e a mão, o diabo cobre uma parte da lista, a lista grande, e Martim Lutero angustiado, uma voz diz a ele, repreenda e manda ele tirar a mão em nome de Jesus, e ele repreendeu o diabo. Quando o diabo tira a mão, está escrito, perdoado pelo sangue do Cordeiro. Todos os pecados. Martim Lutero, em batalha espiritual, venceu as hostes das trevas, um grande missionário, traduziu a Bíblia para várias linguagens, irmãos, e a Bíblia chegou até nós, porque homens como esse
eram missionários. Eles transbordavam a pregação do evangelho. Aqui diz assim, o início do livro é uma frase fantástica. Jesus nos chama para trabalhar e orar. E é de joelhos que a igreja de Cristo avança. Cristo chama a gente para trabalhar, mas a missão só vai ser concluída, a vitória da pregação só vai ser concluída quando a igreja estiver de joelhos. É de joelhos que a igreja avança. É de joelhos que a igreja vai triunfar. Então, queridos, é de joelhos que a igreja vai avançar. Queridos, aqui diz assim, o começo do livro Heróis da Fé. Todos, olhe isso, todos os grandes ganhadores de almas, através dos séculos, foram homens e mulheres incansáveis na oração, perseveravam na oração, irmãos. Sabe por que meu ministério está de pé ainda? Porque graças a Deus eu tenho uma parceira de oração. Olha. Minha mulher é uma mulher de oração, ela ora bem mais do que eu. Eu falo, oro e ela prega mais do que, ela ora bem mais do que eu. E eu tenho certeza que é isso que está mantendo o nosso ministério de pé e fazendo ir avante. As pessoas dizem, mas porque a liderança ainda não lhe cortou, a liderança ainda não lhe parou. Diz, quando Deus levanta, nem o diabo para. Mas não é eu não, viu? Tem muitos aí que pregadores mais consagrados, mais fiéis, que fazem a obra mais do que eu. Eu não sou ninguém, eu não tenho poder contra o diabo não. É Deus que está abrindo o caminho, eu vou falando. No dia que Deus permitir eu não falar mais, vou fazer o quê? A maior igreja está lá fora. A maior igreja está lá fora. Você acha que a minha felicidade se consiste em pregar aqui, no púlpito? Não, a minha felicidade se consiste em pregar para quem não conhece o evangelho. Essa é a minha felicidade, ganhar almas para o reino dos céus. O nosso canal no YouTube, vira e mexe, está lá, comentário. Eu não era adventista, através dos seus vídeos me tornei adventista, vou me batizar. Eu conheci a igreja através dos seus vídeos, vou me batizar. Já vários irmãos, comentários, isso enche o meu coração de alegria, não de orgulho. Porque o importante é que ele seja exaltado, que ele cresça e que eu diminua. Eu não fico me orgulhando, tem estrela. Não, para mim, Senhor, eu não preciso nem de estrela. Eu chegando lá e levando gente, não precisa nem me dar estrela. Não quero brilhar, não. Que brilhe o Senhor. E não eu. Todos os ganhadores de almas foram homens e mulheres incansáveis na oração. Aí a gente vai para Jerônimo Savonarola, o precursor da grande reforma. Vou vir para o lado de cá para eu ler melhor. Aqui diz assim, o pregador Jerônimo Savonarola, abrasado com o fogo do Espírito Santo e sentindo a iminência do julgamento de Deus, trovejava contra o vício, trovejava contra o crime, contra a corrupção desenfreada na própria igreja, viu? O povo abandonou as leituras das publicações torpes e mundanas para ler os sermões do ardente pregador, amém? Ele pregava contra os vícios, contra as profanações, contra a criminalidade. O texto diz que ele trovejava, ele não ia com palavras suaves. Deus não reconhece como seus ministros os que falam com palavras suaves. Deus não reconhece. Eu provo isso. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 321. Aqueles que usam palavras suaves, Deus não reconhecerá como seus ministros e pastores. Um terrível ai, ela diz assim, um terrível ai repousa sobre eles. Ou você fala com clareza, para que o pecador sinta o poder, o peso do pecado e se arrependa, ou ele vai perecer. Porque enquanto você faz aqui, aí você está conduzindo pessoas ao inferno. Ou você abre a boca para trovejar contra o crime, contra a corrupção desenfreada na igreja, ou seus sermãos vão apenas irem para o fogo. Aqui, olha o que é que diz aqui. Deixou os cânticos, as pessoas deixaram os cânticos das ruas para cantar os hinos de quem? De Deus. Em Florença, as crianças fizeram procissões, coletando as máscaras carnavalescas, os livros obscenos, olha aí, e todos os objetos supérfluos que serviam à vaidade. Com isso,
formaram em praça pública uma pirâmide de 20 metros de altura e atearam fogo. Enquanto o monte ardia, o povo cantava hinos e os sinos das cidades dobravam em sinal de vitória. Meu irmão, quem lembra da história da Bíblia? Quem foi que fez isso também? Paulo. Paulo pregou em Éfeso os livros de bruxarias, os feiticeiros, aquelas pessoas de umbanda, sei lá o que não prestava. Eles botaram em praça pública todos os seus deuses, todos os seus livros. E em Éfeso, a cidade inteira praticamente se converteu ao Senhor. Queridos, os verdadeiros missionários, eles trovejam contra o pecado. E foi em Éfeso que Paulo repreendeu o espírito de uma menina adivinha. A menina ficava adivinhando. Oh, homem de Deus, Paulo disse, espera aí, espírito imundo, saia. Aí outros que não estavam consagrados, eu também vou fazer. Espera aí. Foram lá, os filhos de serva, foram lá 7. Espírito imundo, eu te repreendo em nome de Jesus, que Paulo prega. Aí o diabo disse, espera aí, eu sei quem é Jesus, conheço pessoalmente. Paulo também. Quem são vocês? E foram envergonhados, apanharam e saíram nu do local, irmãos. Na obra missionária você vai lidar com isso. Eu fui obreiro pela Santos Dumont, pelo pastor Reginaldo, no Santos Dumont, aqui no Pau Ferro. Cheguei mais Lucas orando. Ainda existia a igrejinha do Pau Ferro, mas foi num dia de manhã. A gente bateu na porta oramos na porta da igreja e fomos para um local, numa rua ali no Pau Ferro. Tinha uma mulher fumando aqueles pacai assim na porta, aqueles fumo. E aí a gente, opa, tudo bem? A senhora tem um tempinho da sua atenção? É dos mormons? Eu disse, não. É do Testemunho de Jeová? Eu disse, não. É da Universal? Eu disse, não. Ela, vocês é de que? Eu digo, de Jesus. Ela, venha. Aí entramos na casa dela, irmão. Aquela experiência marcou, já contei ela várias vezes. Entrei na casa daquela mulher, ela disse que o diabo aparecia para ela todo dia, toda noite dizendo que ia matar. Eu disse, misericórdia. E aí naquela noite, naquela tarde, naquela manhã, aquela mulher disse que o diabo aparecia toda noite para ela, dizia que ia matar. Daqui a pouco o som dela ligou sozinho, eu disse, misericórdia. A estante vibrou, o cachorro começou a se entortar e rosnar. Ela disse, o diabo já pegou meu cachorro. Eu disse, misericórdia, Jesus. E eu ali comecei a tremer e olhava para Lucas, fique em oração aí, meu irmão. 40 a 50 minutos aquela mulher falando e a gente ouvindo. E daqui a pouco a gente escutava coisas estranhas, a casa dela fedia. E aí a gente terminou ali, eu nem orei com medo. Eu nem orei, eu disse, depois a gente vem aqui, viu, tchau, foi um prazer. Fui para casa, cheguei em casa, falei com o Cláudio, filho da irmã, Cláudio que hoje é do Pau Ferro. Cláudio, aconteceu isso, a mulher falou, aí Cláudio disse para mim, olha Robson, se Deus permitir essa mulher se manifestar, é porque Ele quer ensinar para vocês alguma coisa. Nada acontece sem a permissão de Deus. Eu disse, já sei, Provérbios 8:17, eu amo os que me amam, quem de madrugada me busca me encontra. Lucas, de oração de madrugada. Lucas hoje está afastado. Mas naquele dia a gente chegou um outro dia na casa daquela mulher, e aí eu cheguei numa autoridade sobrenatural. Eu li para ela Cantares, Cântico dos Cânticos, que fala que passou o inverno, acho que você se foi. O tempo de cantar chegou, quando a gente levantou as mãos, aquela mulher se envergou, os olhos virou para trás, a voz engrossou, começou a sair uma baba branca. Eu odeio vocês. Eu disse, misericórdia. E aí, com as mãos para cima tremendo, olhei para a mão de Lucas, tremia mais do que vara verde. Eu disse, meu amigo, não corra não. A gente já está aqui. Oramos, irmãos. Fiquei suado, molhado de suor. E aquela mulher disparou até minha frente assim. Quando chegou na minha frente, ela começou a se bater e tentava vir para cima, os olhos virados. E ela tentava vir para cima e a gente orando e eu tremendo, que eu nunca tinha visto algo daquele tipo. E ela caiu, desmoronou. E aí nós botamos a mão sobre ela, oramos e ela acordou. O que aconteceu? Eu disse, Jesus lhe libertou. Queridos irmãos, nós precisamos levar a sério o Evangelho. Não é brincadeira. E aí ela começou a visitar a Central do Santos Dumont. Depois ela foi embora para Alagoas. Eu espero em Deus que ela ainda esteja na igreja. Olha o que é que diz aqui. Jonathan Edwards,
O homem que pregou um sermão tremendo, o grande avivalista. Ele e a esposa passavam quantas horas orando, irmãos? 13 horas ininterruptas diariamente orando. Você orou 5 minutinhos hoje? Orou? Conseguiu orar 5 minutinhos hoje? Conseguiu, não foi? E meia hora, conseguiu? A gente não está fazendo o que é para ser feito. Acontece comigo. Nós oramos pouquinho. Ele orava 13 horas diariamente, estudando a Bíblia. Sua constante e solene comunhão com Deus, em secreto, fazia com que o rosto dele ficasse o quê? Lembra de Moisés? Deus quer fazer o seu rosto brilhar também. Deus fez o rosto desse homem brilhar como o de Moisés, perante o próximo. Sua aparência, semblante, palavras e todo o seu comportamento eram acompanhados de seriedade, gravidade e solenidade. Autor do sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. Quando Jonathan Edwards pregou o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele passou 3 dias e 3 noites, sem comer, sem beber, pedindo a Deus as almas da Nova Inglaterra. E quando ele começa a pregar, as pessoas começaram a agarrar os pilares da igreja, achando que o chão ia abrir e que o juízo de Deus ia se manifestar naquele momento. As pessoas gritavam para que o senhor Edwards parasse de pregar e milhares de pessoas se converteram. A sociedade inteira mudou, irmãos, porque esse jovem, ele incendiou a Idade Média. Queridos, continuando, John Wesley, eu amo essa parte de John Wesley, a tocha tirada do fogo. Quem estava fazendo os dias daquele livrinho branco de manhã, falou sobre quem? John Wesley. Aqui diz assim, um pastor pregador em média, prega 100 vezes por ano. Mas John Wesley pregou cerca de 780 vezes por ano, durante 54 anos. Esse homenzinho, com a altura de apenas de 1,66 m e pesando menos de 60 quilos, eu penso em mim, né, magro como eu, dirigia-se a grandes multidões e sob maiores provações. Quando as igrejas lhe fecharam as portas, levantou-se para pregar quem? O ar livre. É por isso que eu não me preocupo. Se a igreja um dia fecha as portas, nós vamos pregar em ar livre. Eu já estou com uma programação, viu, para comprar microfones, caixa, para fazer cultos em praças públicas. Eu quero fazer culto em praças públicas. Vai ser de agora em diante, ó, convidar Rubem para pregar, Amanda para cantar em praça pública e a outra equipe entregando folheto. Nós vamos fazer algo organizado, não esses loucos aí com falso avivamento. Nós vamos fazer algo organizado para que as pessoas vejam Jesus em nós, amém? Vamos pregar ao ar livre. Esse pregador, apesar de enfrentar a apatia espiritual quase geral nos crentes e a par de uma onda de devassidão e crimes no país inteiro, multidões de 5.000 a 20.000 afluíam para ouvir seus sermões. Tornou-se comum nesses cultos os pecadores achassem tão angustiados que gritavam e gemiam. Queridos, pense aí a gente montar igual esse homem, orando, jejuando em praça pública e ter 20.000, 5.000 pessoas ouvindo a palavra. O alto clamor vai ser dado assim. Milhares vão se converter em um só dia. Mas para isso, precisamos nascer no reino de Deus como missionário. Tem que sair da caneta e ir para a prática. Eu estou orando por isso. Já estou separando umas reservas por isso. Eu estou separando umas reservas, juntando para comprar as caixas de som, comprar a mesa, os microfones e convidar Everton para cantar, convidar Nando, convidar a igreja, porque agora nós somos membros daqui. Então a gente vai fazer o quê? A igreja de Alto da Jaqueira hoje vai fazer um culto na Praça General Valadão. A igreja adventista de hoje vai fazer um culto na Praça do Santos Dumont. E aí a gente vai. Elas têm tomada, as praças têm tomada, todas as praças têm tomada. Então a gente pode fazer cultos em praça pública, irmãos, enquanto a gente ainda tem liberdade religiosa. Continuando. Olha o que é que diz aqui, João Wesley, eu quero encontrar esse homem no céu.
Tua única tarefa na terra é esta: salvar almas. Essa é a única tarefa nossa na terra. Todo cristão deve estar pronto para morrer ou para pregar, irmãos. João Wesley, eu amo. Olha, das pessoas que assim impactou a minha vida é a história desse homem. Eu quero ter o caráter de Jesus, a mente de Jesus, ser como Jesus. Mas esse cara para mim foi também uma grande referência. Assim como nós olhamos para Paulo e dizemos, Paulo também foi uma grande referência. Continuando, George Whitefield, mais de 100 mil homens e mulheres rodeavam o pregador há mais de 200 anos na Escócia. As palavras do sermão, vivificadas pelo Espírito Santo, ouvia-se distintamente em todas as partes que formavam esse mar humano. É-nos difícil fazer uma ideia do vulto da multidão de 10 mil penitentes que rodearam, que responderam ao apelo para se entregarem ao Salvador. Ele pregou para 100 mil pessoas. Detalhe, esse homem, ele era mais alto que eu, ele tinha um rosto magro como o meu, de tanto jejuar. Esse homem tinha problema de pulmão, ele cansava, mas quando ele abria a boca, a voz dele era ouvida a 1 quilômetro de distância, sem microfone. Ele pregou para 100 mil pessoas e 10 mil penitentes se arrependerem e se entregar a Jesus. Queridos, a história desse homem é fantástica. George Whitefield, durante um período de 28 dias, fez a incrível façanha de pregar a 10 mil pessoas diariamente. Sua voz ouvia perfeitamente a mais de 1 quilômetro de distância, apesar do físico fraco e de sofrer dos pulmões. Não havia prédio no qual coubessem os auditórios, e nos países onde pregou, armava seu púlpito nos campos fora das cidades. Whitefield merece o título príncipe dos pregadores ao ar livre, porque pregava em média 10 vezes por semana. Isso fez durante um período de 34 anos, em grande parte sobre o teto construído por Deus dos céus. Aí eu chamo um cara para pregar, às vezes no meu lugar. Fulano, pregue no meu lugar. Tem que me chamar uma semana antes, porque eu tenho que me preparar. Tem que me chamar tal dia, porque eu preciso estudar. Como é, rapaz? Chamar uma semana antes para você pregar. Eu fiquei triste, porque me tiraram da igreja do Santo. Se me chamar, pode estar assim em cima da hora, olha. Se me chamar, você vai pregar agora. Eu vou. Eu saí da minha igreja e vim pregar aqui no Alto da Jaqueira. A primeira vez que eu preguei nessa igreja. Ricardo insistiu. Robson, bora. Eu disse, eu estou com minha família aqui. Bora, rapaz, pregar. Eu disse, bora. Eu tenho um tanto sermão pronto. E aí vim e preguei uma big mensagem para a glória do meu Senhor Jesus. Mas eu fico triste quando a gente chama pessoas assim. Irmão, agora é sua vez de eu lhe convidar. Vá lá pregar no meu lugar. Eu tenho que estudar uma semana antes. Irmão, vamos pregar, fazer uma semana de oração. É cansativo para mim. Doente dos pulmões. Magro. A igreja se fechou para ele. Ele pregava 10 vezes por semana. 10 vezes por semana. Para uma pessoa que tem o problema, o pulmão ruim. Quem sabe, quem sofre de asma sabe o quanto é ruim. O quanto é ruim. Ou quando uma pessoa está gripada e vai falar, sabe o quanto cansa. E muitas das vezes eu não tenho mais saúde. E muitas das vezes eu venho sentindo dor no estômago, sentindo dor no fígado, sentindo dor de cabeça. A maioria das vezes que eu prego, eu estou sentindo todos esses sintomas, porque eu tenho gastrite e ela afeta a cabeça. Agora mesmo eu estou com os pulmões aqui tudo dolorido. Mas eu não desisto não. Porque se for para eu morrer, eu quero estar pregando o evangelho. Eu quero estar levando a mensagem. A gente não pode perder tempo. Não é hora de perder o tempo. Chegou a hora, igreja. Nós precisamos fazer a obra avançar. Continuando, o Espírito Santo continuou a operar poderosamente nele
e por ele durante o resto da sua vida, porque nunca abandonou os costumes de buscar a presença de Deus. Dividia o dia em quantas partes? 3 partes. Querido, o dia tem 24 horas. Divida por 3. 24 dividido por 3 dá quanto? 8. Olha o que é que diz aí. 8 horas sozinho com Deus e em estudo. 8 horas para dormir e as refeições. 8 horas para o trabalho entre o povo. De joelhos lia e orava sobre as leituras das Escrituras e recebia luz, vida e poder. 8 horas buscando a Deus. E por que nós não conseguimos? Porque nós não sabemos administrar o nosso tempo. Quando a gente conseguir administrar o nosso tempo, nós vamos ter 8 horas com Deus. Porque Deus separou justamente para isso. 8 horas para dormir, não é verdade? É comprovado que cientificamente que temos que dormir o quê? 8 horas. Para trabalho, de acordo com o Ministério do Trabalho, são 8 horas de quê? De trabalho. E para Deus? 8 horas com Deus, irmãos. Mas eu vou esquecer as 8 horas com Deus. O dia tem quantas horas? 24. Será que tiramos o dízimo para Deus das horas? 2 horas e quanto? Será que a gente devolve os dízimos do horário ou estamos roubando a Deus nos dízimos do horário e nas ofertas? Devolvemos dízimo dinheiro e oferta dinheiro. Mas o dízimo do tempo está sendo devolvido? Está sendo colocado em prática? Está vendo que Nando falou aqui sobre adulterar não é só porneia, penetração, sexo, mas também você colocar algo no lugar errado é uma forma de adultério. Então, queridos, a gente também adultera o tempo, que é para ser dedicado a Deus. Continuando, queridos, David Brainerd, certo jovem franzino de corpo, mas tendo na alma o fogo do amor, aceso por Deus, encontrou-se na floresta, para ele desconhecida. Era tarde e o sol já declinava até quase desaparecer no horizonte, quando o viajante, enfadado da longa viagem, avistou a fumaça das fogueiras dos índios, pele vermelhas. Depois de apear e amarrar o seu cavalo, deitou-se no chão para passar a noite agonizando em oração. Não foi para dormir não. Ele parou o cavalo porque já estava anoitecendo e foi agonizar, gemer, como diz Ezequiel 8:9, gemer pelas vidas, gemer pelas almas. Esse homem passou a noite orando. E o interessante é que quando ele avistou a fumaça dos peles vermelhos, ele estava na floresta, já estava escurecendo, que ele para o cavalo, os peles vermelhas já estavam por trás dele com as flechas montadas para atirar e o matá-lo. Mas algo sobrenatural apareceu, que os peles vermelhas desistiram. No momento que esse homem estava orando, que eles tentaram executar, algo sobrenatural iluminou esse homem e eles desistiram. E ele foi e pregou, e a tribo inteira de índios se converteu. Queridos, nós precisamos... Ele passava o dia todo em jejum e oração, implorando que Deus preparasse seu ministério e concedesse auxílio divino. Então, queridos, a tribo inteira se converteu. Continuando, João Patton, ele foi o homem que pregou aos antropófagos, eu não consigo falar essa palavra, mas enfim, aos canibais. Ele foi pregar aos canibais. João Patton, no gozo do Espírito Santo, fez uma grande obra na seara do Senhor. Contudo, soava-lhe constantemente aos ouvidos o clamor dos selvagens nas ilhas do Pacífico, e isso foi, antes de tudo, o assunto que ocupava suas meditações e orações diárias. Começou a orar pela ilha para levar a mensagem aos canibais. Outros missionários foram nessa ilha e foram comidos pelos canibais. Queridos, olha o que é que diz aqui. Ao declarar a sua resolução de trabalhar entre os canibais das Novas Hébridas, quase todos os membros da sua igreja se opuseram à sua saída. A igreja foi contra ele ir pregar aos canibais. Olha aí de vermelho. Um muito estimado irmão assim se espremiu entre os antropófagos,
será comido por eles, entre os canibais. Disseram para ele, né? Olha o que é que ele fala. Eu vou tentar não chorar nem descer lágrima, porque essa parte aqui eu não consigo ler sem travar a garganta. Assim Patom respondeu: o irmão é muito mais velho que eu. Breve será sepultado e comido por vermes. Declaro ao irmão que, se eu conseguir viver e morrer servindo o Senhor Jesus e honrando o seu nome, não me importarei ser comido por canibais ou por vermes. No grande dia da ressurreição, o meu corpo se levantará, tão belo como o seu, na semelhança do Redentor ressuscitado. Queridos, ele não se importou. Se eu for comido, pouco importa. Se depois eu vou morrer, os germes vão comer de todo jeito, então eu vou pregar. E a ilha inteira de canibais se converteram a Jesus. Amém. Queridos, João Patom levou a ilha de canibais inteira aos pés de Jesus. E você, o que tem feito para salvar uma alma? O ano está acabando. Quantas almas você levou para Jesus? O ano está acabando. Quantos estudos bíblicos você deu? O ano está acabando. Quantas pessoas querem Jesus por causa de você? O ano está acabando não. O mundo está acabando. E quantas pessoas estão se rendendo a Jesus? Chegou a hora de quê? De se vestir melhor para ir para a igreja representar um bom cristão aparentemente? Chegou a hora de quê? De apenas vir cantar na igreja, pregar aqui para a igreja, para membros? Chegou a hora de quê? De mudar a alimentação? Você pode mudar a sua alimentação, é isso que Deus quer. Você pode ser um bom pregador, é isso que Deus quer. Você pode ser um bom levita, é isso que Deus quer. Você pode ser uma pessoa legal, bacana, Deus também quer isso. Mas se você não nascer no reino de Deus, se você não prega a mensagem, se você não gera fruto, se você não leva pessoas a Jesus, você não é nada. Você é apenas uma árvore que vai ser cortada e lançada na fogueira. Homens levaram ilhas de canibais aos pés de Jesus e tribos de índios. Outros pregaram com problema de pulmão a 100 mil pessoas. 10 mil se converteram em um só dia. Outros com doença no pulmão pregavam 10 vezes por semana. Eles amavam a Jesus, eles nasceram no reino de Deus, eles eram missionários. E você, quantas pessoas você fala de Jesus? Queridos, Cristo disse que a seara é grande, está abundante. Nunca foi tão propício e nunca foi tão ideal pregar o evangelho como hoje. Rubem, as almas estão carentes, sedentas. As famílias estão perdendo seus entes queridos. O mundo está de luto. E se você apresenta Jesus, as pessoas vão querer. Cristo disse, a seara está pronta. Cadê os meus ceifeiros? Cadê os meus ceifeiros? Cadê os meus filhos para pregar o evangelho? E agora, a quem enviarei? E agora, quem há de ir por nós? Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías foi cerrado ao meio, pregando o evangelho, anunciando, advertindo, morreu cerrado ao meio. Você quer ser um mártir para Jesus? Eu quero. Eu só não quero morrer perdido, mas se for para morrer cantando um hino, com a certeza da salvação, é tudo que eu almejo, é tudo que eu quero. E você? O que tem feito para salvar uma alma? O que você tem feito? Seus recursos, você está investindo na obra? Quando eu criei um canal no YouTube, eu não tinha nem 10 inscritos, nem 60 inscritos. Eu gastei mais de R$1.200 com tripé, cabos, mesa de som para live, porque o meu dinheiro era para ganhar almas. E eu não tenho mesa em casa, quem sabe eu como sentado no chão ou na cadeira.
Porque o dinheiro da mesa, os 1.200, eu investi na obra. Entendeu? Uma irmã uma vez disse: Robson, não tem mesa em casa, mas prega o evangelho, né? Eu disse: que adianta eu comer e as almas estão perecendo? O meu dinheiro, a minha vida, a minha casa é para pregar o evangelho. Para pregar o evangelho. Ah, outro detalhe, eu não tenho guarda-roupa. As minhas roupas ainda estão na mala desde quando eu vim da Paraíba. Eu poderia pegar um dinheiro e comprar um guarda-roupa, mas eu comprei microfones, lapelas para pregar o evangelho. Eu investi na obra missionária. É por isso que quando eu vejo um comentário lá no YouTube dizendo: eu quero Jesus por causa dos seus vídeos, eu fico tão feliz, irmãos. Isso é tão maravilhoso. A gente vê as pessoas dizendo: eu aceitei Jesus por causa dos seus vídeos. O investimento vale a pena, irmãos. A gente tem que levar as pessoas para Jesus. Isso é tremendo. As pessoas vão encontrar você no céu e dizer: obrigado, foi por causa de você que eu conheci Jesus. E a gente fica se prendendo, pega o dinheiro, toma açaí, come samba e come tudo. Mas para a obra do Senhor, a gente se tranca, se agarra. E eu vejo, hoje mesmo eu li: eu vou me tornar, hoje de manhã, por isso que eu mudei o sermão, porque eu vi: vou me tornar adventista por causa dos seus vídeos. Deus é tremendo, irmãos. E sabe o que é isso? Enquanto eu prego, minha esposa ora. É por isso que nós temos que fazer a obra. Chegou o momento, irmãos. Chegou a hora de fazer tudo diferente, a hora de pregar o evangelho. Estamos no fim do tempo do fim. E se eu e você não trabalhar, outros vão entrar no seu lugar e vão trabalhar no seu lugar. Guarda o que tem, para que outro não venha e roube a tua coroa. O reino de Deus é alcançado por esforços, e os que usam de força se apoderarão dele. Orem por mim pela minha saúde física, orem por mim pela minha casa, pelo meu ministério, porque eu vim aqui para se somar com todos vocês. Às vezes as pregações são duras, às vezes é necessário ser dura, às vezes é com mais carinho, às vezes é com mais amor, mas mesmo quando é dura, não é sem amor. Com amor também, porque você que é pai, já bateu no seu filho? É sem amor? A surra é com amor, para que produza o quê? Arrependimento, para que ele mude de vida. Deus açoita e corrige aqueles a quem ele quanto ama. Queridos irmãos, nós vamos juntos pregar o evangelho em Sergipe, proclamar a mensagem em nome de Jesus. Vamos orar. Grande Deus e Pai, nos ajude, Senhor, a despertarmos do sono. Chegou a hora de estarmos ligados inteiramente contigo, Senhor. Nós precisamos do Senhor desesperadamente, Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada, Senhor. Nós não temos força, nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos pequeninos. Mas a Tua palavra diz: os que esperam no Senhor renovam as forças. E sobem como águias para fazer a Tua vontade, Senhor. Usa, Senhor, essa igreja. Usa, Senhor, o Teu povo, a cada família aqui representada. Que a gente possa se perdoar uns aos outros. Que a gente possa se somar juntos. Senhor, a Tua palavra diz que o Espírito Santo está prestes a ser derramado para selar os adventistas, para dar o alto clamor e selar os que estão em Babilônia para virem para a verdade, Senhor. Nós queremos fazer parte, Senhor, desses que vão dar o alto clamor para a glória do Teu nome. Nos ajude, Senhor, a sermos como esses homens da Idade Média, que incendiaram a Idade Média, não porque havia fogos deles, mas o fogo do Teu Espírito, que aquecia aqueles corações e faziam eles passar 13 horas estudando a Tua palavra, 8 horas buscando a Tua presença diariamente, Senhor. Nos ajude, Pai. Nós Te pedimos essas bênçãos. Desde já eu já oro, Senhor, pela nossa reunião no sítio agora, pelo alimento que vai ser compartilhado ali, pelas mãos que o fizeram e pela confraternização nesse sábado do Senhor.
Pai querido, nos prepara, Senhor, com vida e saúde para a noite estarmos aqui testemunhando, pregando, cantando, glorificando e te exaltando, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos.